É, as lagadas também vocês estão notando? Cadê o mod gráfico? Eu acho que tá funcionando aí, mano. Só o do Gabi, que é o que eu quero usar, que eu não coloquei. Ah, é a mochila, mano. A mochila, mano. A mochila, mano. Ou esses caras aqui não estão falando, ou eu não tô escutando. Ah, aqui, ó. Dá pra tirar por aqui, galera. Nice, nice. Aí, ó. Não pode. Que porcaria, hein, meu. Deixa eu só tirar essa mochila aqui, então, pelo menos pra não ir de base. Nada. Nosso subidão não tá na cidade. Mas eu falei com o Murdoch e os únicos que estão fazendo esse remap agora é o Sumidão e eu também. Ferrou-se. Voltei para a estaca zero. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Secretário? Mas o senhor nem sabe que eu aprendi que o senhor tá há tanto tempo fora. Não, na verdade eu não tô fora, eu tô aqui, mas acho que o nosso horário não Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Oxi! Meu Deus do céu! Meus horários são basicamente esses. Nossa, mas, o que aconteceu aqui, gente? É o Zé Butinha. Primeiramente, Cabelo boa roxo. noite. Eu queria saber então, se isso? tem algum médico aí que pode tirar, por favor, essa roupa aqui Mas de o que mim. aconteceu, Claro, meu eu lhe querido? ajudo, vamos Meu olhar. Deus. Peguei fogo. Nossa Pegou- senhora! Meu o senhor Deus. gostou, pegou o fogo? Sim. Pegou fogo como? Deixa aqui. Embaixo d'água. O senhor pegou fogo embaixo d'água. Doutor, eu peguei fogo, é tipo... Explodiu, entendeu? Tá certo, eu vou lhe ajudar, mas primeiro eu vou precisar. Pode entrar naquela porquinha ali. por Tá. favor. Quer dizer que o senhor pegou a caceta de um fogo embaixo d'água, então. Não, doutor. Eu peguei fogo com um carro capotado e aí eu achei que dava Ah, tempo, bom, o carro foi isso. BUM! Isso já realmente me explica bastante coisa. Inclusive esse cheiro de graxa fodido que eu estou sentindo. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso fazer uma avaliação só no seu corpo para ver se seus ligamentos estão todos fodidos Tá. ou estão tranquilos. Tranquilo? Tá certo. Somente. Mas você tá enfiando o dedo no toba, Não, eu mano. estava tirando meu bloco de notas do meu c***, com licença. Tá certo, menino. Qual é o seu nome? Conor Augusto Scott. Conor Augusto Scott. Isso. Tranquilo. É, realmente sua ficha tá aqui. Deixa eu botar de volta. Vamos fazer o seguinte. Deite nessa caminha, por gentileza.
O senhor já está se sentindo melhor ou o senhor ainda se sente um pouco fodido? Eu tô fudido na real, mas eu preciso só que tirar essa roupa porque eu tô sentindo que eu tô ficando com dificuldade de ir no banheiro. Qualquer coisa, isso é uma roupa à prova d'água. O senhor pode fazer um cocô bem tranquilo. O problema é que meu toba, ele fica passando assim, entendeu? Depois que sai. E isso tá me incomodando, não pra quem tá de fora, pra quem tá de dentro aqui, que no caso é eu. Menino, só para o senhor saber. Eu vou tirar essa roupa para o senhor poder fazer um cocô tranquilo, viu? Beleza, obrigado. Mas no caso, vamos supor assim, vamos supor que a sua vida esteja aqui em cima e caso o senhor esteja se sentindo mal, ela esteja aqui embaixo. Tá em cima ou embaixo? Tá lá em cima, tranquilo, Ah, saudável. então tranquilo, pode levantar da cama, me encontre ali, por gentileza. Se o senhor não se importa, tem esquisitos de tirar isso aí. Primeiro de tudo, eu só tenho que fazer uma avaliação, não vai doer nada. Vira de costas. Ixi, cuidado, hein, doutor, pelo amor de Deus. Ah, Ponto de pressão aplicado, senhor, agora é a minha estatuazinha. Eu vou só checar o seu... Certo? Um minutinho. Ô, caceta, perdão, viu? Esse braço o senhor nem vai usar. beleza. Calma só um Vai com minutinho. cuidado aí, doutor, tá Calma, doendo aí, É só doutor. um minutinho, calma. Eu só tenho que checar se a sua pele... E... Tá. mesmo. O senhor pode... Normal já. É só ir na frente daquele quadro que eu vou cortar as suas ataduras. Beleza. Deixa eu só pegar aqui. Show de bola. Olha, menino, eu não sou nenhum especialista, mas acho que o senhor perdeu seus braços nessa queimadura. Ah, não, seu senhor é especialista e eu não, hein? Beleza. É que a minha especialidade, na verdade, é infecção, não anatomia. Hein? Ah, sim, tranquilo. Inclusive, o senhor sabia que os meninos estavam chegando aqui no hospital com caganeira por causa do alta fome e do avalanche? Por quê? Ah, tava rolando um surto, eles não estavam cozinhando direito seus lanches. Nossa, ô doutor, falando nisso, você não sabe fazer uma plástica, não? Eu sou cirurgião, que o senhor precisa. Então, fiz uma plástica ontem e, tipo, aconteceu uns problemas comigo aí e acabou que eu fiquei sem queixo. O senhor é feio que é o cacete, pelo amor. Sim, claro. O senhor quer marcar. Pô, mano, não aguento mais, os caras tá me zoando demais. Se o senhor quiser, podemos marcar a sua cirurgia plástica. Ô, cacete, peraí, só vendo. Que isso? Não, as moedas do meu bolso caíram Não, aqui não dentro vi, do não. outro bolso. É uma loucura. Acho que meu calça está furada por dentro. Perdão. Bom, se o senhor quiser marcar a cirurgia, eu posso fazer isso. O senhor prefere marcada ou não? Tem como você falar prateleira aí, rapidão? Prateleira. Tem como você falar proparoxítona agora, por favor? Ô cacete, eu não sou dicionário, não, deixa eu ver. Proparoxítone. Beleza. Mais alguma palavra? Porcaria de porrada. Que cacete de porra, não? Não. Agora tem como você falar ai no bru apelão? Sobre o apelão? Não, mas tem que ser. Ah, Ah, senhor quer que eu gema, hein? não, peraí, como assim? Né, porque eu posso falar num tom normal, tipo nobre apelão. Ou eu posso falar ai nobre apelão, mas o que o senhor prefere? Vamos fazer o seguinte, vamos esquecer esse capítulo. Vamos esquecer essa caceta, pelo amor de Deus. Fechou. O senhor está se sentindo melhor, Dr. Connor? Sim, sim.
Perfeição, então. Eu me chamo Dr. Jacan, viu? Eu sou médico aqui na cidade. Espero que o senhor tenha gostado do atendimento. É sempre uma loucura assim, viu? Certo, certo. E essa Aí, tatuagem show o de senhor bola. fez no presídio? Não, não, essa aqui na verdade eu consegui com a promoção de um amigo meu aí. Eu só tô precisando agora da cirurgia mesmo. Mas eu vou, já vi que eu vou ter que pagar, né? Já não tá incluso no plano de saúde, então... Não, não, o pagamento, ele... Deixa eu só confirmar uma coisinha. O senhor tem plano de saúde? Tem. É, ó. Tá fodido, menino, ele não cobra não. Ah, A coisa não tá. é muito caro não, viu? Tá certo. Então beleza então. Obrigado. Vamos embora. Valeu, Deixa hein, que eu doutor. abro para o senhor, que a porta ela é uma merda. Au revoir, menino, volte sempre. Aí, doutor, na moral, posso trocar de calça? Feia pra caceta essa aqui, velho. Trocar de calça? Eu não gostei dessa calça aqui, não. Ainda bem que eu trouxe a minha aqui do acidente, se eu tomar que ela esteja limpa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ô menino, sua casa tava ali no lixo químico. O senhor tem que tomar um banho urgentemente, hein? Mas é o que tá tendo, doutor. Tá ótimo. Tá certo? Aham. Tá certo então, menino. Na verdade tá certo não, gostei não. Na verdade tá sim, gostei sim. Na verdade eu gostei. Na verdade eu gostei sim. Bonjour, mulherão da minha vida. Como vai, senhorita? Bonjour. Tô bem, Esse é meu você? novo amigo Connor. Ele tá fodido, ele tá Oi. feio, que é o cacete, quer uma cirurgia plástica. Eu sou cirurgiã plástica. E eu também Você sou, é? olha que loucura. É verdade, doutor, você é cirurgião, eu não sabia. Oui, eu sou um dos melhores cirurgiões da minha casa. Hein? Opa. Ai, meu Deus, isso é um perigo. Exatamente. Inclusive é meio medieval, inclusive. A gente usa o machadão e tudo mais. Aqui, Olha, Jaca. eu vou Bonjour. atender o Olha Thiago, aqui. tá? Aqui, ó. francês. É, Tá bom? eu vou saindo, hein, Aqui, gente. Jaca. E aí, Jacan? Valeu, doutor. Menino, um minutinho. Valeu, Que? menino, au revoir. Com Deus, revoada.